Para a meditação desta noite, abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Encontrando o texto, coloque-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de termos tua palavra aberta diante de nossos olhos. E confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a ter nossa mente e coração abertos à Tua verdade, de tal forma que, se há entre nós aqueles que ainda não conhecem a tão grande salvação em Cristo, possam conhecê-la nesta noite pelo ministério do Teu Espírito. É o que nós, na dependência dEle, oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. 10 razões, apenas 10, que os incrédulos apresentam para não crer no Evangelho. Quais as razões que você apresentava antes de vir a Cristo para não crer nele? Talvez seja uma dessas 10 que eu vou citar. Talvez você está pregando o Evangelho a algumas pessoas e elas lhe dão alguma dessas 10 respostas, dizendo porque não devem vir a Cristo. No fim, a resposta e a razão é uma só. Paulo diz, se ainda o Evangelho está encoberto, se as pessoas ainda não abriram seus olhos para a verdade do Evangelho, há uma razão para isto, a sua incredulidade, e ainda assim elas têm ao seu lado a força do Deus desse século, que cega os entendimentos de tais pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, Satanás mantém o entendimento delas encoberto, para que elas não entendam quem são e o que necessitam em Cristo Jesus. Serei prático nisto. 10 razões. Talvez você usou uma delas antes de vir a Cristo. E talvez isso lhe ajude a transmitir o Evangelho a pessoas que você ama e que estão apresentando as mesmas razões. A primeira e talvez a que mais ouvimos: eu não sou um pecador. O Evangelho é transmitido a pecadores, não se trata de mim. Eu não tenho esses pecados. Talvez eu tenha alguns pecados, mas estes pecados que conduzem ou que condenam ao inferno não são os pecados que eu pratico. Eu creio que os pecados que eu pratico realmente não são dignos de eu ser condenado ao inferno. Sabe, uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de enxergar sua própria imundícia. Você já percebeu? E isso certa vez aconteceu comigo. Eu fui pregar para um homem, numa cidade no norte do Brasil, onde nós morávamos, trabalhávamos lá. Ele havia perdido a sua esposa. A casa dele ficava numa das últimas ruas da nossa cidade. Eu só via a luz do alpendre da casa dele, eu sabia que de onde eu estava até aquela luz, então em linha reta eu chegaria na casa dele. Eu só não esperava que a prefeitura tivesse aberto uma vala na rua. E eu caminhei seguro em direção àquela lâmpada, quando simplesmente o chão desapareceu debaixo dos meus pés e eu caí para dentro daquela vala. Eu lembro que eu só consegui segurar a minha Bíblia. Eu procurei as ruas mais escuras, eu não consegui chegar na casa do homem. Eu procurei as ruas mais escuras da cidade para que eu voltasse para casa. E eu não tinha ideia ainda de quão sujo eu estava. Conforme eu fui chegando perto de casa e se aproximando da luz dos postes, eu pude ver que o barro tinha feito um estrago muito maior em mim do que aquele que eu imaginava inicialmente, inclusive na minha pobre Bíblia. Ainda deu para usá-la, mas por muito pouco tempo. Assim funciona. Quando nós estamos no escuro, nós somos incapazes de enxergar o próprio pecado em nós. É quando que nós o enxergamos, quando nos aproximamos da palavra de Deus. E o que ela nos diz em 1 João 8? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós.
O que João nos ensina é, se você considera que você não é um pecador, você está enganando a si mesmo. No verso 10, ele vai mais adiante ao dizer, se dissermos que não pecamos, fazemos ele mentiroso, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus está dizendo que se nós nos enganamos achando que não há pecado em nós, nós estamos tanto enganando a nós mesmos, enquanto fazemos Deus mentiroso, ou seja, negando a verdade da sua palavra. E o que a sua palavra diz? Romanos 3, 23, porque todos pecaram. Não há exceção. Nenhum ser humano é exceção neste verso. Eles estão destituídos, perderam a glória de Deus que havia neles. E o verso 12 do capítulo 5 deixa isto ainda mais claro. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Qual é a resposta de Paulo para saber se somos pecadores ou não? Se você for ao verso 14 do capítulo 5. Ele vai dizer que a morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Ou seja, desde Adão até Moisés, a morte reina mesmo sobre aqueles que não pecaram, não agiram à semelhança de Adão. O qual é o pecado à semelhança de Adão? Ele diz, olha, mesmo aqueles que não pecaram voluntariamente, que não tiveram oportunidade de realizar nenhum ou de cometer nenhum pecado, de quem que ele está falando? Por vezes, uma criança nasce e morre no mesmo dia. Qual o pecado que ela cometeu? Há, em meio a nós, em meio à humanidade, pessoas cuja deficiência mental impedem que elas compreendam quem são, o que necessitam. Elas não pecam voluntariamente, mas elas morrem. Que pecado uma criança cometeu para morrer? Que pecado alguém que não tem capacidade cognitiva cometeu para morrer, mas eles morrem. E a morte deles é uma demonstração e uma prova que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há como negar isto. Se realmente diante da pregação do Evangelho alguém lhe disser, olha, eu não tenho pecados, e isso é uma realidade, mostre para ele algo claro. Você vai morrer, você também passará pela morte. Por isso é uma prova que você é um pecador. A segunda razão que apresentam para não crer no Evangelho parece um tanto piedosa. Eu sou tão pecador que Deus não pode me perdoar. Olha, na primeira expressão, a pessoa diz que não tem pecado. Agora, na segunda expressão, ela diz assim, se você imaginasse os meus pecados, você não pregaria para mim. Se você conseguisse perceber quão pecador eu sou, você não me apresentaria esta mensagem. Se você pudesse perceber que os meus pecados são muito maiores do que realmente o que Deus pode fazer por mim. Eu lembro de um dos meus primos, eu devia ter 12 ou 13 anos, eu estava testemunhando de Cristo para ele, e eu perguntei assim para ele, se ele morresse hoje, para onde ia a alma dele? E a resposta dele foi criativa. Ele disse assim, olha, morre tanta gente vai para o inferno, que eu tenho certeza que quando eu morrer não vai mais ter lugar para mim entrar lá. O pecador, ele é realmente capaz de ter todo tipo de desculpas. O que a palavra de Deus diz? Use o texto de Lucas 19:10 nesta questão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha o que 1 Timóteo 1,15 diz. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, e Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Não, o pecado de ninguém surpreende a Deus. Deus não é surpreendido pelo pecado dos homens. Ele sabe muito bem o que os homens são. Ele não se engana nisso. Ele sabe tão bem o que são os homens pecadores. Mas olha o oferecimento que Deus faz em Isaías 1,18. Isaías 1,18 realmente é um resumo daquilo que é o Evangelho. Vinde então e raciocinemos juntos, pensemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a branca lã. Ou seja, o Evangelho nos diz que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para o perdão do pecado de um homem, independente de que pecado seja. E por isso, Isaías 55, os versos 6 e 7, vai nos dizer assim sobre o Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, note o apelo que Isaías faz. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em quê? Em perdoar. Não há pecados que o amor de Deus não possa perdoar. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça de Deus. Onde o pecado fez o seu estrago, a graça de Deus foi muito além disso. E só há uma razão para a qual Deus não perdoará um pecador. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Só há uma razão para Deus não perdoar um homem: se esse homem não se arrepender. Eu ouvi isto e eu creio que vocês ouvem isso constantemente. Nós estávamos pregando ali no Jardim Cerrado no sábado à tarde, pregamos para um homem, e no final disso, se não me engano, foi a esposa dele que se voltou para nós e disse assim: então quer dizer que se um homem cometer todas as maldades possíveis numa vida, matar e ser imoral, ela citou uma porção de pecados, e no último dia da sua vida se arrepender e crer em Cristo, ele vai para o céu? Ela estava indignada com isso. Nós estávamos pregando sobre a certeza da salvação, e o argumento dela diz então: olha, então quer dizer que eu posso fazer o que eu bem entender, que eu posso cometer os pecados que eu bem quiser, e se no último instante da minha vida eu me arrepender disso e crer em Cristo, eu vou para o céu. Ela disse: eu não posso acreditar nisso. Eu mostrei para ela sobre o ladrão na cruz. Mostrei para ela Romanos 2,8, porque pela graça sois salvos. Ou seja, não há mérito nenhum nisto. Deus salva o pior dos pecadores, porque seja qual for a condição dele, ou os pecados que tenha cometido, realmente a condição de todo ser humano é a mesma, eles precisam de Cristo. Uma terceira questão que ouvimos constantemente é que as pessoas dizem terem entendido o Evangelho, dizem terem entendido a mensagem, estão dispostas a crer em Cristo, mas nos dizem: eu tenho medo de não permanecer firme. Normalmente o que elas confundem é a salvação e igreja. Eles dizem: olha, eu tenho medo de ir para a sua igreja e realmente não permanecer firme nisso que você está me ensinando. E nós temos que dizer a elas: nós não estamos pregando igreja, nós estamos pregando a salvação em Cristo. Eu tenho realmente temor de não seguir por este caminho. Então nós precisamos alertá-las e demonstrar algumas verdades. Efésios 2, 8 e 9 são claros nisso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. As pessoas sempre confundem a graça de Deus com as suas próprias obras. Estão sempre preocupadas no que elas são ou não capazes de fazer. Satanás é sábio nisso, apresentando a salvação como um pacote de boas obras, a qual eu sou obrigado a me comprometer ou a realizar sem falhas. 1 João capítulo 2, verso 1, fala qual é a solução de Deus para os pecados de um salvo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, é Cristo que trata dos nossos pecados. É Cristo que trata das nossas falhas. E é Deus que faz isso como um Pai amoroso. E, finalmente, Cristo comprometeu-se a ajudar-nos. Em Mateus 11, 28, nós lemos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo: olha, o meu fardo não é o fardo do pecado. O meu fardo não é o fardo deste mundo, mas realmente é o compromisso comigo como grande Salvador. E ele diz: olha, eu estou ao seu lado, aprendei de mim.
A maior dificuldade das pessoas que têm esse pensamento se volta para o fato que elas não sabem quem é Jesus Cristo. Elas continuam imaginando que elas terão que depender de si mesmas e não do tão grande Salvador. A quarta razão por que as pessoas não vêm a Cristo, não creem no Evangelho, talvez seja uma razão que você ouve constantemente. Muitas vezes ouvimos assim: meus pais deixaram-me uma religião e eu não quero abandoná-la. Talvez você ouça na seguinte forma: meu pai me deu uma religião, eu vou morrer nela. Ouvimos isso constantemente. Aquilo que nós falamos a tais pessoas é que nós jamais as convidamos a mudar de religião. Nós não estamos falando a elas sobre religiões. E qual é a grande razão disto? Porque simplesmente nenhuma denominação, nenhuma religião ou nenhuma igreja pode salvar. Eu tenho que responder constantemente isso no evangelismo. Então quer dizer que se eu crer em Cristo, eu estou seguro. Eu tenho uma salvação segura. E eu respondo a ela: a segurança virá por isso. Se você foi salvo por uma igreja, salvo por uma denominação, salvo por um pastor ou por qualquer religião, você não está seguro. Mas se você foi salvo por Cristo, há 100% de certeza que você está seguro em sua salvação. Olha o que 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia jamais disse que há alguma igreja que nos conduz a Deus. A Bíblia jamais disse que há alguma religião ou que há uma denominação que abra as portas do reino de Deus para nós. Ela está dizendo que o único capaz de fazer isso é Jesus Cristo. João 14,6 confirma isso nas palavras do Senhor, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Aquilo que Paulo demonstra na carta aos Filipenses realmente deixa claro que ele deixou uma religião não para seguir outra religião, mas para seguir a Cristo. Ele diz que aquilo que para mim era ganho, reputei-o perda. Por quê? Por Jesus Cristo. Irmãos, nós nunca convidamos ninguém a vir a uma religião. Nós convidamos alguém a ser atraído a Cristo e a vir a Cristo. A verdade que a palavra de Deus apresenta é que, independente de quem tenha nos legado uma religião, quem tenha nos legado realmente um hábito religioso, Romanos 14,12 diz claramente: de maneira que cada um de nós dará conta de quem? De si mesmo a Deus, e só de si mesmo. Lembre desse versículo. Quando alguém lhe disser que não pode abandonar uma religião dada por seus pais, seja claro nisto: olha, os seus pais vão dar contas deles, você vai dar conta de si mesmo, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A quinta razão é que muitos nos dizem: olha, se você soubesse quantas coisas eu preciso abandonar para que eu possa receber esta salvação. Nesse caso, eu sempre uso o exemplo da mulher que Jesus encontrou no capítulo 4 de João, a chamada mulher samaritana. Jesus disse o que era a realidade da vida daquela mulher, os pecados e os erros na vida dela. E Jesus, em momento nenhum, lhe diz: olha, você vai, conserta tudo que você tem para consertar, depois você vem aqui e você será salvo. Não, Jesus vai dizer assim no verso 10: se tu conheceras o dom de Deus e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Apenas lhe pedirias e realmente ele daria aquilo que você precisa. A mulher samaritana é um exemplo de que nós viemos a Cristo como estamos, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. Sim, nós as abandonaremos pelo poder do Espírito e não por nós mesmos. Aqui entra bem aquela verdade das pessoas que estão sempre tentando reformar a sua vida, sempre tentando mudar os seus hábitos. Você já tentou mudar um hábito da sua vida? Já percebeu como é difícil? Agora, pode um pecador abandonar os seus hábitos? Jamais. Somente Cristo pode fazer isso. A sexta razão é muito clara. Alguns nos dizem assim: eu creio que tenho que pagar de alguma maneira, e a mensagem que você está me apresentando parece fácil demais para me levar para o céu.
Olha, essa verdade que você tem me apresentado, que alguém morreu por mim, que pagou os meus pecados, que se eu crer nele, eu estou eternamente salvo, parece fácil demais. Quer dizer, então, que nem os pecados que eu cometerei depois de crer não tirarão a minha salvação, nem as minhas falhas, nem uma coisa qualquer tirará a minha salvação. Parece, então, que eu não preciso fazer nada. E aqui nós encontramos aquilo que realmente está dentro do coração humano. O ser humano quer chegar ao céu, sim, ele quer chegar. Talvez você já tenha presenciado em algum culto infantil, quando a professora diz assim: ei, quem aqui quer ir para o céu? E as crianças fazem o quê? Levantam a mão dizendo: eu quero. Certa vez eu ouvi uma professora chamando a atenção deles e dizendo: olha, alguém aqui quer ir para o inferno? E uma das crianças estava desapercebida, levantou a mão: sim, eu quero. Mas ninguém, na sua sã razão, vai dizer isso. As pessoas vão dizer: eu quero ir para o céu. Sabe qual é o problema delas? Elas querem ir para o céu do jeito delas. Elas querem chegar no céu com toda a pompa e circunstância, levando a sua mala de orgulho, para lançar diante dos pés de Cristo e dizer a Ele: eu cheguei aqui sem precisar de você. Eu cheguei aqui pelos meus próprios méritos. Eu cheguei aqui porque eu mereço. E Deus foi obrigado a abrir as portas do céu para mim, porque eu mereço estar nesse lugar. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina é muito diferente disto. Ela nos mostra que cada um de nós que adentrarmos os portões celestiais, adentraremos ali, apesar de quem somos, mas por quem Cristo é. Quando as pessoas apresentam tal tipo de desculpa, nós temos que deixar claro a elas que Cristo já pagou plenamente pelo pecado delas. Elas estão dizendo: olha, é tão fácil, parece tão fácil, mas aquilo que a palavra de Deus demonstra é que não é tão fácil assim. 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Notem o que ela diz: vocês foram resgatados, comprados, não por qualquer preço, mas por um bom preço. E 1 Pedro 1, 18 e 19 vai nos dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas de que forma fostes resgatados? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sim, a salvação custou um preço altíssimo, o sangue do Filho de Deus. Sem Cristo, estaremos mortos espiritualmente e eternamente. E é por isso, então, que Deus não exige nada de nossa parte para a nossa salvação. Efésios 2, 9 e 10 colocam aquilo que é o lugar das obras nisto. Ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus não exige boas obras para a nossa salvação, mas as boas obras serão o resultado de sermos salvos. Explique sempre isto e deixe claro esta verdade. Chegando ao final, a sétima razão por que as pessoas apresentam para não crer em Cristo é dizer que todas as religiões levam a Deus. Afinal de contas, todas as religiões são boas. Novamente, o que dizemos a tais pessoas aqui é que nós não estamos tratando de religião. Nós estamos tratando de um Salvador. E aquilo que lemos em 1 Timóteo 2,5 também se aplica aqui. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você já se perguntou por que a última palavra desse versículo é homem? Porque ao lado de Deus, nesse exato momento, a Bíblia diz que após a sua ascensão aos céus, após a sua ressurreição, Jesus Cristo se assentou à destra de Deus. Quem está assentado à destra de Deus? Um homem. Um homem perfeito, que realmente é aquele que é o precursor de todos aqueles que se achegarão também à destra de Deus. Este é o nosso mediador. E aquilo que João 14,6 diz claramente: ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai por qualquer religião ou por qualquer doutrina, mas simplesmente por Jesus Cristo. Nós não pregamos uma religião, pregamos um Salvador. A oitava questão talvez nos deixe um pouco constrangidos.
Eu já ouvi muitas vezes isto. Alguns dizem assim: olha, eu não vou crer na mensagem que você está me pregando, porque lá na sua igreja está cheio de hipócritas. Isso normalmente ocorre quando as pessoas já nos conhecem e elas querem nos acusar de alguma forma. E eu sempre respondo a elas de uma forma muito clara: você encontra hipócritas em qualquer lugar. Todos os lugares você encontrará pessoas que dizem algo, mas agem diferente. O que elas têm que ter em mente é que Deus é aquele que as julgará. E aquilo que lemos em Romanos 14:12 também se aplica aqui. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E observe o que diz o verso 15 de Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida, nos livros, segundo o que? As suas obras. Ou seja, Deus julgará cada ser humano de acordo com as suas realizações. Não por aquilo que disseram, mas por aquilo que fizeram. São as obras a razão do julgamento de Deus. As duas últimas questões também são claras. As ouço constantemente. Ao pregar o Evangelho e dizer do amor de Cristo por essas pessoas, elas simplesmente dizem: eu verdadeiramente não creio que Deus me ama. Sabe, se eu fosse lhe contar, e eu creio que muitos de vocês têm essa experiência também. Tantas vezes que preguei a pessoas numa condição realmente de muita dificuldade. Eu lembro que no meu primeiro ano no seminário, eu fui pregar numa cidade pequena do Paraná. Lá havia uma estação de trem, e o trem passava bem na beira daquela cidade. Nós fomos batendo de porta em porta à beira dos trilhos do trem, e nós chegamos numa casa onde havia 3 crianças. Eu lembro bem, eu tenho uma foto dessas crianças, e eu lembro bem que um desses meninos chamava Lucas, e por isso eu lembro bem dele. Quando nós pregamos o Evangelho naquela casa, o Lucas, ele creu em Cristo. Ele não tinha os pais, ele tinha os 2 irmãos, e era a avó que cuidava deles. Eu entreguei uma Bíblia de presente para o Lucas. Na outra semana eu voltei naquela casa, nós estávamos evangelizando naquele lugar. Ele me recebeu com a Bíblia aberta. Ele esperou nós fazermos o culto, pregarmos. Terminou o culto, eu vi da ansiedade dele. Ele veio com a Bíblia aberta, ele não fechou em nenhum momento, ele veio com a Bíblia aberta, e ele vem bem naquela porção que diz assim: que se alguém não amar mais a Deus do que sua mãe, do que seu pai, do que seus irmãos, ele diz: olha, se alguém não ama a Deus e despreza, era essa a palavra usada ali. Ele leu aquele versículo, olhou para mim e falou assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu tenho apenas a minha avó, que já é idosa e cuida de mim e dos meus irmãos. E aqui está dizendo que eu tenho que desprezar minha avó para amar a Cristo. Olha a mente dele. Olha o entendimento dele. Ele queria saber como aquilo se aplicava na vida dele, porque ele havia crido em Cristo, mas agora parece que Cristo estava pedindo para ele uma coisa que realmente ele não podia realizar. Como é que ele amaria mais a Cristo do que a própria única pessoa que nesse mundo cuidava dele? Eu disse a ele: Lucas, Deus lhe ama, e aquilo que Deus deseja de você é que você o ame da mesma forma. Eu perguntei: você ama a sua avó? E ele disse: olha, eu acho que a minha avó é a única pessoa que eu aprendi a amar nesse mundo. Depois de todas aquelas lutas e dificuldades, pois Deus lhe ama exatamente como a sua avó lhe ama, e muito mais do que isso. E você aprendeu na última semana que Ele lhe ama a tal ponto que Ele enviou o seu filho para morrer no seu lugar nesse mundo. Eu só vi o sorriso dele. Ele havia entendido aquela verdade. Ele havia entendido que Deus o amava. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há maior prova do que esta: Deus entregou o seu próprio Filho pelos pecadores. E talvez o versículo que todos nós conheçamos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus ama os pecadores.
A última expressão que uso, e que por vezes ouvi, é que quando prego o Evangelho às pessoas, elas têm a responder: Deus sabe que eu sou sincero, Deus conhece o meu coração, e Ele vai me aceitar no céu. Sabe, aqui elas ignoram completamente o que Jesus fez, ignoram completamente quem elas são, e elas estão baseadas unicamente no seu coração, na sua sinceridade, na sua consciência. O que normalmente pergunto a elas é: você acredita que existem pessoas sinceras no inferno? Sim. Você acredita que uma pessoa pode estar sinceramente errada? Sim. E é isso que acontece com as pessoas sinceras. Estão sinceramente erradas. Estão seguindo o seu próprio coração, que a palavra de Deus diz ser enganoso. Estão seguindo a sua própria consciência, que pode estar cauterizada, e assim se enganam. Que triste é perceberem, quando adentrarem na eternidade, que estiveram errados a vida inteira. Agora, qual é a resposta para tudo isso? Nós lemos em 1 Coríntios 4,4, quando iniciamos essa mensagem, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, qual é o problema do homem incrédulo? Ele não consegue enxergar como Cristo é maravilhoso. Mas agora olhe para 2 Coríntios 4,6. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você entendeu o que acontece aqui? Você já leu os primeiros capítulos de Gênesis? Houve um momento na criação deste mundo, na criação do universo, que Deus literalmente disse: haja luz. Literalmente, fix luz. Sabe, no original, Deus simplesmente diz: luz. E o que surge em seguida? Luz. A ordem de Deus, a palavra de Deus, é que a luz surja. E aqui Paulo usa essa mesma expressão. Ele diz: é Deus que disse que das trevas resplandecesse o quê? Deus disse: haja luz. Realmente a cegueira imposta por Satanás é quebrantada pela luz de Deus. E a luz de Deus ilumina os nossos corações para que conheçamos a glória de Deus em Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. O Evangelho é como a luz que brilha no coração do ser humano perdido. É como Deus dizendo: haja luz. E a luz entra naquele coração, e aquele coração percebe quão grande Salvador é o Senhor Jesus Cristo. É quando percebemos quão grande Salvador é Cristo, que nos arrependemos e cremos nele. É quando realmente o Evangelho nos mostra quão maravilhoso é o Senhor Jesus, de tal forma que podemos terminar dizendo, simplesmente: não há salvação sem Jesus Cristo. O que nós devemos apresentar é Cristo, a sua obra e a sua pessoa. Para encerrarmos, 1 João capítulo 5, versos 11 e 12, nos deixa muito claro essa verdade ao dizer: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Observe o que o verso 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quando todas as coisas terminarem, quando talvez você estiver no seu leito de morte, quando a sua vida chegar ao final, apenas uma coisa importará. Quando a sua vida chegar nos últimos instantes, todas as riquezas que você amealhou não serão suficientes. Todas as suas boas obras não terão sentido nenhum. Ao final de sua vida, apenas uma coisa importa: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a última e única pergunta que importa ao final de nossa vida. Como você pode respondê-la? Vamos fechar os nossos olhos, todos de olhos fechados.